Atenção, senhores passageiros, preparem-se para viajar no mundo de Pedro Bandeira. Estreando no palco do VIP, a turma 60, com um audiobook diferente sobre o fantástico mistério da figurinha. Curtam o momento com essa turma maravilhosa. Olha que artistas fantásticos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o escritor brasileiro Pedro Bandeira de Luna Filho. Ele é um autor de leitura juvenil mais vendido no Brasil. Pedro, como você começou a sua trajetória? A partir de 1972 comecei a publicar pequenas histórias para crianças e em 1883 passei a dedicar totalmente à leitura para crianças e adolescentes. Onde você nasceu, Pedro? Nasci em Santos, capital de São Paulo, estado de São Paulo, em 1942. Você é casado? Tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos e 5 netos. Antes de ser escritor, você trabalhou com teatro. Como foi isso? Trabalhei em teatro profissional até 1967 como ator, diretor, cenógrafo e com teatro de bonecos. E desde 1982 também no teatro, na área de jornalismo e publicidade. Quais são algumas das suas obras de mais sucesso? A série Os Caras, O Fantástico Mistério de Feiurinha, Marca de uma Lágrima, entre outros, e são mais de 80 títulos publicados e ainda venda até hoje. Obrigado, Pedro, pela sua participação aqui com a gente. Foi uma honra conhecer um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite e quero deixar um recado para todas as crianças e adolescentes, que a leitura infantil significa vida e esperança. Rafaela Mello e eu vou começar a ler o capítulo 0. Naquela época eu era um autor iniciante com muitas ideias na cabeça e poucas no papel. Por isso é difícil entender como é que eu fui me meter nesse embrulho. O engraçado é que eu me meti no meio de confusão. Quase todas as histórias antigas que você lê terminavam dizendo viveram felizes para sempre. Mas o que significa viver feliz para sempre? Significa ter filhos, casar e passar o fim de semana? Ah, não pode ser. Não é possível que heróis e heroínas sensacionais só fiquem em casa sem fazer nenhuma aventura. Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia. Eu sou a Fernanda. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 0,5 do livro O Fantástico Mistério de Feiurinha. Mano, capítulo 0,5, que irado! 0,5? Interessante, diferente, mas vamos à história. Nossa história começa com Branca Encantada, mas ela nem sempre se chamou assim. Antes de se casar com o Príncipe Encantado, ela era chamada de Branca de Neve. Branca Encantada encontrava-se grávida do seu 7º filho, por causa do 7º anãozinho que vivia reclamando de todos os seus irmãos serem padrinhos e ele não. Branca Encantada estava pensando com seus botões. Nossa, eu vou fazer 25 anos de casada, minhas bodas de prata. Vou dar uma festa! Neste momento, Branca Encantada é interrompida de seus pensamentos por Caio Lacaio, que anuncia a chegada de sua grande amiga Chapeuzinho! Branca Encantada oferece uma recepção calorosa para Chapeuzinho, dando-lhe 3 beijinhos para ver se ela desencalha.
Durante a recepção, Chapeuzinho oferece uma maçã para Branca Encantada. Ela recusa, dizendo que detesta a maçã. Longa história. Chapeuzinho pergunta para Dona Branca onde o príncipe estava. Ela responde que o príncipe encantado estava caçando. Chapeuzinho comenta com Branca Encantada sobre o sumiço de Feiurinha, deixando-a preocupada. Branca Encantada chama Caio Lacaio, mandando-o para que chame todas as cunhadas de todos os reinos encantados. E assim se desenrola o capítulo 0,5 do livro O Fantástico Mistério de Feiurinha. Tchau! Vou falar sobre o capítulo 034. Eu entendi sobre esse capítulo que esse negócio tem muita importância, pois as meninas princesas já estão no castelo. A primeira a chegar foi a princesa Cinderela. Estava grávida e ia fazer bodas de prata. Dona Cinderela chegou mancando e logo procurou uma cadeira para se sentar. Dona Chapeuzinho olhou com olhar de inveja para a princesa Cinderela. Dona Branca e Dona Cinderela começaram a brigar. Dona Chapeuzinho tentou parar a briga. Anunciou Lacaio Caio que a princesa Rapunzel chegava, com suas 5 metros de trança. Dona Rapunzel estava grávida e ia fazer bodas de... Então, eu entendi sobre o final do capítulo que as princesas estavam falando que estavam grávidas e que estavam fazendo bodas de prata. Depois chegaram mais 2 princesas, Rosa Flor e Bela Adormecida, e Chapeuzinho disse, mais 2 grávidas. Depois, Rosa Flor e Bela Adormecida começaram a brigar porque Bela Adormecida só falava em dormir, porque naquela noite era noite de lua cheia e Bela Adormecida não conseguia dormir porque seu príncipe ficava uivando a noite toda. Depois, Bela Adormecida se aconchegou em uma cadeira e começou a dormir. Depois, Branca começou a explicar porque chamou todas as princesas no castelo dela. Então, Branca disse que chamou todas as princesas do castelo dela porque Feiurinha tinha sumido. Todas as princesas ficaram de boca aberta. Menos Chapeuzinho, que já sabia, e Bela Adormecida, que estava dormindo. Depois Cinderela deu um pontapé em Bela Adormecida porque não parava de roncar. Depois Branca disse, então, foi por isso que eu chamei todas as princesas aqui no meu castelo. Bela Adormecida interrompeu e disse, não chamou todas as princesas aqui não, ainda falta Feiurinha. Branca se estressou e disse, claro, enquanto eu falava porque chamei todas as princesas aqui, menos Feiurinha, você estava dormindo. Depois Chapeuzinho disse, melhor deixar ela pra lá que atrapalha menos. Caio contou ao editor quando entrou pela sala dele adentro e pegou apontando no lápis. Tudo isso o editor ouviu fazendo a cara mais inteligente do mundo desde que nas circunstâncias. Afinal, o editor disse que era a primeira vez dele cara a cara com o louco fugido do hospício. Ainda disse que quando o Lacaio voltasse para o hospício, ia dar um jeito de ir visitar ele. Caio Lacaio então contou para o autor que as princesas tinham mandado todos os lacaios, inclusive ele, à procura de Feiurinha desaparecida. Falou também que os lacaios não encontraram nada sobre Feiurinha, sobre o castelo dela ou do príncipe. Branca Encantado, que já fora de neve, perguntou que príncipe era esse. Caio Lacaio falou que era o príncipe encantado, o marido da Feiurinha. Branca Encantada compreendeu. Enquanto isso, o autor ainda não conseguia entender o real motivo das ilusões de Caio, mas estava disposto a ouvir a continuação da história. Concluiu também que Caio parecia doido, mas era calmo e que não corria perigo. Logo em seguida, falou para Caio continuar a história. Bom, hoje eu vou falar aqui o resumo das páginas do livro da Feiurinha. As 2 páginas que eu li são bem pequenas, por isso o resumo é pequeno. Bom, as princesas, já em procura de Feiurinha, já estavam com medo. Por quê? Feiurinha desapareceu sem deixar vestígios. E isso dá bem medo. E bom, todas elas entendiam que os tempos de princesa felizes, entendeu? Já tinham acabado. Até a Bela Adormecida, que estava bem acordada naquele momento. Bom, logo no começo da história, Dona Rapunzel e Dona Bela e a Fera estão discutindo sobre qual história é a melhor.
Logo depois dessa discussão, elas acabam brigando entre si. Logo depois, Dona Branca de Neve e Dona Chapeuzinho Vermelho convocam as duas para uma reunião para tentar se lembrar da história de Feiurinha e acabam não obtendo muitos resultados. Logo depois, Caio o Lacaio chega para tentar as respostas de sua pesquisa sobre Feiurinha e acaba não tendo resultado. Então, as princesas começaram a discutir qual poderia ser o autor da história de Feiurinha. Mas Dona Branca resolveu chamar Caio Lacaio para ficar encarregado de encontrar o autor da história de Feiurinha. Então ele procurou todos os autores e não achou quem queria achar, mas achou esse autor e atrapalhou a tarefa dele. E lá estava o autor com um grande problema. Descobriu o desaparecimento de uma princesa de contos de fada. Era um desafio, pois ninguém sequer sabia ou mesmo lembrava de Feiurinha. Mesmo escrevendo para escritores e contadores de todo mundo, ninguém lembrava dela, nem de ter ouvido falar dessa princesa. Logo depois, Caio, o Lacaio, chegou e o autor disse: "E olhe, eu que pensei ter lido todos os contos de fada, até mesmo os que minha falecida avó me contava e os relia mesmo adulto." E o autor não sabia mais como solucionar aquele grande mistério. Mas Caio Lacaio não saía de perto dele, pois queria levar uma resposta rápida para as princesas. Enquanto isso, no palácio, as princesas já estavam agoniadas, sem paciência e ansiosas, pois queriam saber o que estava acontecendo. Foi aí que, para surpresa do autor, Branca Encantada e todas as outras princesas chegaram no humilde apartamento do autor. O autor ficou de queixo caído. Tinha que reconhecer, sem sombra de dúvida, a verdadeira Branca de Neve, só que um pouco mais velha e mais grávida. O queixo ainda estava caído quando Branca de Neve, ou melhor, Senhora Princesa Branca Encantada, perguntou a Lacaio Caio: "Este é o autor?" "Sim, senhora", respondeu Caio, o Lacaio. "Este é o autor. Você não poderia ter arranjado coisa melhor?" "Tentei, senhora, mas era o único disponível. Então temos que nos arranjar com esse mesmo." A princípio, Branca de Neve não ficou satisfeita com o autor que Caio arrumou, não reconhecendo o trabalho do Lacaio. Branca de Neve voltou para mim aqueles olhos negros que havia virado a cabeça do mais elegante dos príncipes. O autor já encontrou Feiurinha? Perguntaram as princesas. Branca Encantada, já sem paciência, perguntou a ele se havia encontrado ou não Feiurinha. Ele, espantado com o nervosismo delas, disse que não havia encontrado muita coisa. Branca, mais brava ainda, disse a ele que com o desaparecimento de Feiurinha não haveria mais garantia de felicidade e eternidade para todas as heroínas. Em minha casa, todas as heroínas de carne e osso, mas a minha felicidade foi superada pelo remorso de não poder ajudá-las. Capítulo 0, 5, 6 e tanto. Depois de descobrir que o telegrama estava escrito em alemão, Dona Branca arrancou o telegrama da mão do autor e leu alto em alemão. Seus braços caíram amassando o telegrama. Em seguida, Dona Branca olhou pálida e decepcionada para o autor, com ódio nos olhos, falando: "Aqui diz Feiurinha, nunca ouvi falar." Dona Branca abaixou a cabeça e escondeu o rosto nas mãos, chorando sobre o telegrama. Logo em seguida, o autor tentou consolá-la, falando que ia encontrar a história de Feiurinha, nem que levasse a vida inteira. Branca de Neve achou que todas elas iam desaparecer, sendo que todas elas estavam eternizadas no livro dos maiores artistas do mundo. Somente Feiurinha desapareceria, porque ninguém havia escrito sua história. Então todos se conformaram, estavam todos felizes a dançar, a pular, a rir. O autor gritou: "Feiurinha, onde está você?" A velha Jerusa foi à sala para ver o que estava acontecendo e disse: "O senhor também conhece a Feiurinha?" Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para Jerusa. Ela conhecia a história, era a preferida dela. A avó de Jerusa reunia todos para contar a história ao pé do fogo.
Kathleen. Oi, Clara. O que você achou da história de Feiurinha? Eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo muito triste. Você sabe o nome do autor? Claro, Pedro Bandeira. Você gostou da Feiurinha? Sim, ela é muito linda e bem legal. Você gostou de que parte? Do começo, do meio ou do fim? Eu gostei do fim. Mas por quê? Porque o fim, ele fala do como aconteceu, tudo. Foi essa confusão que eu me envolvi quando me entrou pela sala adentro, o colorido Caio. O lacaio de Branca de Neve. Deixaram-me um presente. Como não tinha uma pena de ganso, como a que os escritores antigos usavam para escrever suas histórias, deram-me a pena de um velho cisne. De outra hora foi o patinho feio. Vou guardar essa pena de cisne com muito carinho, com uma recordação de um sonho que pude viver acordado.